fazer um exercício aqui de processo de fabricação por usinagem. O exercício é o seguinte: procure a profundidade de corte máxima. Então, tá aqui, a profundidade de corte máxima está pedindo, que pode ser obtido na usinagem de um aço, utilizando uma máquina CNC e uma ferramenta de corte de metal duro. Os dados do problema são: rendimento da máquina de 85%, potência do motor da máquina de 15 cavalos de vapor, a velocidade de corte ótima para o material, ferramenta e operação já foi dada, né, não precisa olhar na tabela, 160 metros por minuto, o raio da ponta da ferramenta de 0,5 milímetros, o ângulo de posição de 75 graus, ângulo de saída de 6 graus e algumas constantes do material, né, que é o KS1 e o Z, que são parâmetros lá da pressão específica de corte. Então daqui. Além disso, a rugosidade pretendida nessa operação é de 2,5 microns. Utilize a forma de força de corte reduzida por Kinsel com a correção para o ângulo de saída para o aço. Então está aqui, já foi dado também a forma de Kinsel. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem, um exemplo aqui de um torno CNC. O que ele difere, né? No caso de um torno convencional, horizontal. No torno convencional, você tem aqui nessa região ó, a caixa Norton, né, perto da placa, onde prende a peça, e ela tem uma série de engrenagens, né? E para transmitir a potência do motor até chegar na placa, para realizar o corte, você tem uma perda aí de energia, né, digamos assim, de potência. E já no CNC tem um spindle, né, e esse motor já é praticamente diretamente ligado já na saída. Então o rendimento dele é maior. Então aqui foi dado que a potência da máquina, né, a potência do motor é de 15 CV, né? E aí a gente precisa saber quanto que vale um CV e um watt para converter. Então um CV é igual a 735,5 watt. E 1 watt, né, é igual a 1 newton metros por segundo. É importante a gente fazer essa análise dessas unidades, tá? Isso vai ajudar a gente. E aí a gente tem a seguinte fórmula, né? Se eu for olhar no slide da aula, a gente tem que a potência da máquina vai ser igual à potência de corte sobre rendimento. Ou seja, a potência de corte requerida, né? A potência requerida para realizar o corte vai ser, que vai chegar lá, vai ser a potência do motor vezes esse rendimento, né? Que a máquina consegue executar. Então vai ser a potência da máquina vezes esse rendimento. Ok? Então, vamos continuar. Aqui a gente tem a placa, né? Do torno. No caso, uma placa de 3 castanhas. Tem uma peça aqui, o diâmetro aqui não, nesse exemplo, ele não é necessário, porque já foi dada a condição ótima, né? Então daria para ser calculado a partir daí. Foi dada a condição ótima de velocidade de corte. Mas aqui tem um exemplo de um diâmetro, né? Uma peça cilíndrica que está sendo usinada. Então aqui está exagerado, né? Essa velocidade aqui, mas só para visualizar que está sendo feita a usinagem. Então a ferramenta, ela se desloca com movimento de avanço, nesse sentido, tá? Um avanço. Elementos de rotação. E aqui a gente tem a rotação da placa, né? A gente vai chamar de N, vai ser em RPM, rotações por minuto. Então, enquanto a placa ela vai girando, a gente tem a ferramenta se deslocando na direção aqui longitudinal e realizando o corte, né? A gente tem o movimento de corte, que é da peça indo sobre a ferramenta, ok? Essa distância aqui é a distância que está sendo feita a usinagem. E a peça está girando aqui. Agora vamos olhar mais de perto, né, para ver o que está acontecendo. Então aqui a gente tem, olhando de cima, a ferramenta, né, uma fotografia em determinado instante. Essa peça que está girando sobre ela e o cavaco está saindo para cá. Aqui está o cavaco saindo aqui. Ok? Alguns ângulos importantes aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo de posição que foi dado, de 75 graus. A gente tem também que isso aqui, ó, essa distância da ponta da ferramenta até o diâmetro maior aqui é a profundidade de corte. Que é o que a gente quer saber, qual a profundidade de corte máxima que pode ser aplicada ali. E essa distânciazinha aqui, ó, no pico e vale, né, na usinagem, essa aqui é a rugosidade. A ferramenta está movimentando para cá com um determinado avanço. Tá? Essa ferramenta ela tem um raio, uma ponta aqui, um raiozinho. Esse raio é o raio da ponta da ferramenta. E a distância que o está vendo instantaneamente, né? Essa distância aqui é o quanto que o avanço, né, em uma volta ele anda, o F. Então por esses parâmetros aqui a gente consegue determinar bastante coisa. O primeiro deles é a rugosidade. Então a rugosidade ela pode ser escrita como um avanço quadrado sobre 8 vezes o raio da ponta da ferramenta vezes 1000. E aí isso aqui já sai uma unidade de micrômetro. Tá? Então se a gente tem a rugosidade e tem o raio da ponta da ferramenta, a gente pode calcular então o avanço
partir da rugosidade pretendida. Então, o avanço vai ser igual a 8, o valor da rugosidade, raiz da ponta da ferramenta, sobre 1000, e raiz, isso aqui. E já vai sair em milímetros por rotação. Aí, como eu tinha falado também, quando está realizando o corte aqui, né, a gente tem uma área que está sendo cortada, olhando de cima aqui, essa área aqui, ó, verde, e aqui a gente tem a força de corte atuando sobre a ferramenta. Tá? E essa região aqui é uma área que eu chamo de A. Okay? Então, a gente tem aqui que uma pressão, né, força sobre a área, e a gente chama ela de pressão específica de corte, que é força de corte sobre a área da seção de corte. Ou seja, a força de corte pode ser escrita como uma pressão específica de corte vezes essa área. Então, essa área aqui a gente consegue fazer algumas medidas dela, né? Então, essa parte aqui, nesse sentido, é o valor do avanço. Claro, o avanço é medido por rotação, a gente vai só usar a unidade de milímetro, né? Mas aqui o avanço, F, pensado instantaneamente. Essa distância aqui é a própria profundidade de corte, AP. Né? Esse ângulo aqui é o ângulo de posição. E essa distância, na diagonal aqui, é o valor que a gente vai chamar de B. E essa distância aqui, perpendicular, vai ser o valor de H. E daí a gente consegue fazer algumas contas aqui em relacionar essas cotas, tá? Então, a primeira delas que a área, né, a seção de corte, a gente pode calcular F vezes AP, que é a mesma coisa também de B vezes H. E a gente também consegue fazer aquela relação do ângulo. Seno do ângulo de posição vai ser igual a profundidade de corte dividido por B. Ou, né, igual a H dividido pelo avanço. A gente consegue fazer essas relações. O que foi observado? Que a pressão específica de corte, né, pressão específica de corte, vou colocar aqui em megapascal, ou newton, por milímetro quadrado, ela varia em função, né, da área. Então, se você aumenta, diminui a área, a pressão vai ser alterada. E aí, para ficar mais simples, né, foi escrito em função de um desses parâmetros, que foi escolhido o H, em milímetros. E observou que a pressão específica de corte ela varia da seguinte forma, assim. Né? E daí, para a gente fazer as contas, né, fica mais fácil, ao invés de ter uma curva com variando H, a gente pode parametrizar essa curva aqui por uma equação, né? No caso, foi se enquadra com uma equação de potência, onde Ks pode ser escrito como o valor de Ks1, uma das constantes, vezes H elevado a menos Z, também uma outra constante. Né? E aí você, com esses dois parâmetros aqui, você consegue definir essa curva, né, da pressão específica em função do valor de H. Esses dois parâmetros foram dados, né, no início do problema, para determinado material. Cada material vai ser de uma forma. Ok? Então, revisando aqui, ó, a gente já fez algumas contas que a gente precisava para começar o problema. E a gente tem a forma de Keynes. Então, vamos calcular o valor da profundidade de corte. Como é que a gente faz isso? Então, a gente começa aquela forma da potência, onde a potência de corte requerida vai ser igual à potência do motor, vezes a eficiência. A potência de corte, por sua vez, vai ser igual à força de corte, vezes a velocidade de corte. Aí aqui, ó, a gente tem que prestar atenção no seguinte: força de corte, unidade, Newton. E velocidade de corte, unidade de velocidade, né? A velocidade de corte geralmente ela é expressa em metros por minuto, mas é a unidade de comprimento, né? Metros por tempo, segundo. Então, dá o valor de potência, né? Que esse aqui é watt. Ok? A gente fez essa análise no início. A força de corte, por sua vez, vai ser expressa pela forma de Keynes. Vamos ver de onde que ela vem. Então, força de corte da forma de Keynes vai ser força de corte é igual a pressão específica de corte vezes a área de seção do corte. A pressão específica do corte pode ser escrita com aquela equação que a gente acabou de ver. Então, a força de corte vai ser igual a Ks1 vezes H elevado a menos E, e a área também pode ser escrita como B vezes H.
Fazendo aqui, juntando H, né? Vai ficar a força de corte. É igual KS1 vezes B vezes H1 menos Z. Então essa aqui é a fórmula do força de corte 500 original. Mas aí foi observado que ela tem uma pequena variação em função da aumento ou diminuição do ângulo de saída da ferramenta. O que é o ângulo de saída? Vamos relembrar lá a cunha de corte, né? A geometria da cunha de corte é algo desse tipo. Então a gente tem o ângulo de folga e o ângulo de saída aqui. Então de folga, o ângulo de saída é o gama. E esse outro ângulo aqui é o ângulo da cunha de corte, beta. Então, foi observado que varia em função do ângulo de saída. E foi feita uma análise utilizando o ângulo de saída como referência de 6 graus. Então, para o aço, a força de corte de 500 pode ser escrita como daquela forma que a gente viu. 1 menos 15 sobre 1000, ou 0,0015. Ângulo de saída menos 6 graus. E aquela parte ali, KS1 vezes B vezes H1 menos E. Bom, se o ângulo de saída for 6 graus, isso aqui vai cortar e vai ficar volta essa fórmula aqui, ok? Que é o caso. Vamos olhar lá em cima, lá, quanto vale o ângulo de saída. O ângulo de saída é de 6 graus. Então, se o ângulo de saída é de 6 graus, então isso aqui tudo vai dar zero e volta para essa equação aqui. Então, a força de corte que a gente vai usar vai ser essa fórmula aqui. Aí agora a gente precisa. O valor de B a gente não tem, né? Nem o valor de H. O valor de B a gente vai usar essa fórmula aqui e o H também. Então a gente tem aqui que B é igual a P sobre seno do ângulo de posição e H é igual a F seno do ângulo de posição. O legal é que aqui, ó, a gente tem o AP aparecendo na fórmula, que é o que a gente quer achar. Tá? Então a gente consegue substituir esses valores agora na forma da força de corte. A força de corte é igual a KS1 vezes AP sobre seno do ângulo de posição vezes F seno do ângulo de posição elevado a 1 menos Z. Ok, deixa eu conferir aqui. Ok. E aqui a gente também consegue substituir o valor do F, que é o avanço. Então, força de corte vai ficar KS1 vezes AP, sendo o ângulo de posição, vezes, agora aqui, o avanço vai ser raiz de 8, velocidade, raio da ponta da ferramenta foi dado, sobre 1000, raiz vezes seno do ângulo de posição, 1 menos Z. Beleza? Agora a gente consegue voltar isso aqui na forma da potência de corte. Então, vai ser multiplicar pela velocidade de corte, e a gente tem lá que vai ser igual a potência da máquina vezes a eficiência. Então, a gente vai ter lá KS1 vezes AP sobre seno do ângulo de posição, raiz de 8 RA sobre 1000, vezes seno do ângulo de posição elevado a 1 menos Z, vezes a velocidade de corte, então isso aqui é potência de corte, é igual a potência da máquina vezes rendimento. E daí agora a gente consegue isolar o AP, né, e calcular o valor máximo para esse AP. Então vai ficar AP, que é a profundidade de corte, vai ser igual a potência da máquina vezes a eficiência vezes seno do ângulo de posição dividido por KS1, que multiplica 8 RY sobre 1000 vezes seno do ângulo de posição 1 menos E vezes a velocidade de corte. É muito comum esquecer de velocidade de corte, né? E a velocidade de corte foi dada como 160 metros por minuto. Mas aqui a gente está trabalhando com segundo, né? 1000 metros por segundo da potência de corte e da potência da máquina. Então, para transformar isso aqui, vai ficar velocidade de corte dividido por 60, 160 dá 2,6667. Está aqui, metros por segundo. Aí agora aqui, ó, a gente tem a potência da máquina, que é dada em Newton metros por segundo. E a gente vai poder calcular isso aqui, se a gente for descendo, né? Está lá no começo. Né? A gente calculou aqui, ó, 15 cavalos de vapor vezes, né? 735,5, 11.082,5 Newton metro por segundo, ou seja, watt. Então, a gente vai usar esse valor. Então, 11.082,5 Newton metros por segundo. A eficiência aqui é de 0,85, né?
Aqui uma exposição 75 graus. Essa parte aqui, né, que é o avanço, o resultado sai em milímetros por rotação. Aí a gente pode, agora aqui, ou passar tudo para milímetro, multiplicar com milímetro, ou passar para metro, né? Só que se a gente tiver que o KS1 aqui, ele é dado, né, em 2.500 megapascal, no caso Newton, por milímetro ao quadrado. Se eu quiser mudar esse valor aqui, eu não posso apenas converter ele, eu não posso escrever 2.500 vezes 10 elevado a sexta Newton por metro quadrado. Eu não posso fazer isso, eu não faço isso. Por quê? A gente viu ali em cima ali, ó, que é uma KS1 e o Z são obtidos a partir de um ajuste, né? Um ajuste lá de potência. No caso aqui tem os valores lá, 2000, por exemplo, quando é 1, né? Vai ser lá. Quando o valor é 1 aqui é 2.500. Se a gente quiser converter para metros, aqui a gente tem que converter o valor de H na tabela, passar para metros. Aí isso aqui ficaria 0,001. E aqui a gente tem que passar o 2.500 vezes 10 a sexta. E fazer isso tudo aqui com os valores que estão aqui e depois fazer um novo ajuste, tá? O valor de C, que tem a ver com essa curvatura aqui, vai se manter igual, vai ser 0,26, né? Mas o KS1 não vai ser o valor disso aqui, ó, de 2.500, tá? Vai ser um outro valor, vai dar um valor diferente. Não é uma conversão igual a gente está acostumado a fazer. Então, tentar não mexer com isso que evita dar trabalho. Mas no próximo exercício eu explico como a gente pode fazer essa conversão. Então, não faça isso aqui. Vou até apagar, tá? Então, não vou mexer com esse valor aqui. Vou mexer nos outros, vai ser mais fácil. Então, a gente pode deixar aqui o avanço milímetro por rotação, né? Vai dar 8 vezes a velocidade de 2,5 microns, vezes o cada ponto da ferramenta de 0,5 milímetros sobre 1000, raiz. Isso aqui dá 0,1 milímetros por rotação. Passando a velocidade de corte aqui para milímetros, né? Vai ser 2.000, 2,7 vezes 1000, né? Então vai ser 2.666,7 milímetros por segundo. Mesma coisa tem que multiplicar por 1000 lá, a potência, né? 2.000. Então, 2.000 mais Newton, milímetro por segundo. E aqui acho que vai dar tudo, tá? Então vamos reescrever esse aqui bonitinho. Então, AP vai ser igual vezes 0,85 vezes seno de 75 graus dividido por 2.500 newton por milímetro quadrado e multiplica 0,1 milímetros por rotação vezes seno de 75 elevado a menos z, né? Vai dar 0,74. Elevado a 0,74 vezes a velocidade de corte de 2.666,7 milímetros por segundo. Fazendo essa conta, ponto 1 vezes seno 75, seno 75 vezes ponto 1 elevado a ponto 74 vezes 2.500 vezes 2.666,7 elevado a menos 1 vezes o valor da potência vezes ponto 75 vezes seno 75. Deu 7,66 milímetros direto. Então, o AP máximo, né, que pode ser usado nessa máquina, é de 7,66 milímetros. Ok? Então tá aí, a partir dos parâmetros dados, a gente conseguiu calcular para essa máquina, né, a potência dessa máquina, qual seria a profundidade de corte máximo para esses parâmetros de usinagem. Claro, isso vai depender também depois de qual a capacidade da ferramenta, né, pode ser uma limitação também. Tá? Nesse exercício, eu queria mostrar, era isso.